A personalidade do Espírito Santo em João 14, verso 16, é um tema profundo e transformador. Está escrito: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador que estará com vocês para sempre. Esse Consolador é mais que uma mera força. Ele é um defensor, um intercessor, um fortalecedor, sempre presente ao seu lado. Muitos o enxergam erroneamente como uma simples energia ou objeto. Mas o Espírito Santo transcende todo e qualquer tipo de simbolismo ou rótulo que alguém tenha criado sobre ele. Ele é de fato uma pessoa com emoções. Ele não é uma força ou uma brisa passageira. Ele é tão real quanto a própria vida, mais palpável que as pessoas ao seu redor e mais essencial que o ar que respiramos. Ao conhecê-lo, você descobrirá uma presença mais tangível e significativa em sua vida. Não entristeça o Espírito Santo, pois ele é indispensável para absolutamente tudo ao seu redor. Convido você para uma reflexão mais profunda sobre aquele que costumeiramente conhecemos como a terceira pessoa da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo detém todos os atributos divinos, sendo onipotente, capaz de realizar o inimaginável, e onipresente, não limitado por tempo ou espaço. Sua sabedoria simplesmente não pode ser medida. Conhecedor de tudo que foi, é e será, uma mente cuja plenitude nós, meros mortais, somos incapazes de compreender totalmente. Esse conhecimento perfeito e essa presença constante nos fazem refletir sobre a magnitude do Espírito Santo, um consolador que nos guia e sustenta em cada passo de nossa jornada. O Espírito Santo se comunica, se move, observa e possui emoções. Quando ele é entristecido, sente pesar, revelando que podemos de fato causar-lhe tristeza, como mencionado em Efésios 4, verso 30. Essas características evidenciam que ele não é um objeto, mas sim uma pessoa. Ele é a promessa de Deus para todos os que creem em Cristo Jesus, destinado a ser nosso consolador, conselheiro, auxiliador, intercessor, advogado, fortalecedor e um apoio sempre presente. Ao contemplarmos os diversos atributos do Espírito Santo, fica claro que ele é uma pessoa, não uma força impessoal ou algo inanimado, como alguns poderiam supor. O papel do Espírito Santo como Consolador é enfatizado em João 14, versos 16 e 17, que nos diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. A palavra Consolador, em João 14, versículo 16, refere-se ao Espírito Santo, Consolador neste contexto, especialmente quando ampliada por traduções que exploram a riqueza do ministério do Espírito, revela uma característica de assistência espiritual abrangente. Como tal, o Espírito Santo também atua como nosso conselheiro, auxiliador e intercessor, desempenhando um papel fundamental em todas as áreas da nossa vida. Essa compreensão ampla não apenas nos aproxima do Espírito Santo, mas também nos ensina a valorizar e respeitar sua presença constante. Advogado, fortalecedor e auxiliador são papéis cruciais desempenhados pelo Espírito Santo, e é impossível ter essas presenças em nossa vida e, ainda assim, viver como se estivéssemos sozinhos. Já se perguntou por que os primeiros cristãos, mesmo torturados e encarcerados, mantinham-se alegres? A resposta reside no consolo proporcionado pelo Espírito Santo. A necessidade desse consolo só existe porque vivemos em um mundo repleto de adversidades. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Jesus nos advertiu de que nesse mundo teríamos aflições, mas nos garantiu o conforto do Espírito Santo nos momentos desafiadores. Independentemente das circunstâncias, o Espírito Santo está conosco, fortalecendo-nos e concedendo-nos força. A verdadeira tragédia para os cristãos não são exatamente os desafios enfrentados, mas a falta de consciência da presença constante do Espírito Santo em nossos momentos mais sombrios. Além de ser nosso fortalecedor, o Espírito Santo também é nosso mestre. Jesus preparou o coração de seus discípulos para as adversidades após sua partida, ensinando que mesmo diante de autoridades hostis, não deveriam temer o que falar. Em Lucas 12, verso 12, Jesus nos afirma: Pois o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que vocês devem dizer. Esse ensinamento não se limitava apenas a palavras, mas ao discernimento e à sabedoria para responder de maneira apropriada perante os julgamentos.
Essa promessa se concretizou na vida dos apóstolos, incluindo Paulo, demonstrando que o Espírito Santo não apenas nos acompanha em nossos desafios, mas também nos capacita a enfrentá-los com sabedoria e graça. Esses homens falavam com grande sabedoria cada vez que se apresentavam perante os líderes e autoridades de sua época, uma eloquência derivada não de suas próprias capacidades, mas do ensino do Espírito Santo. Estevão, por exemplo, possuía uma sabedoria tão irrefutável que em Atos 6, versículo 10, seus ouvintes ficavam impotentes diante da perspicácia que o Espírito lhe conferia ao falar. Esta capacidade de articular verdades profundas com clareza e convicção é um testemunho do papel do Espírito Santo como nosso instrutor, mestre e nosso guia. Além de ensinar, o Espírito Santo tem o poder de convencer. Em João 16, verso 8, Jesus destaca esse papel. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A convicção do pecado não é fruto de pregações eloquentes, discursos persuasivos ou do carisma pessoal que alguém possa ter. É o Espírito Santo quem toca o coração dos pecadores, fazendo-os reconhecer a necessidade do Salvador e acreditar na obra redentora de Cristo. Quando as pessoas ouvem sobre um Deus que se entristece com o pecado, mas que oferece redenção através de Jesus que morreu para nos salvar e que ressuscitou ao terceiro dia, é o Espírito Santo quem as convence da verdade dessas palavras. Esse processo de convicção não se limita apenas à conversão inicial. Ele continua a atuar em nossas vidas como crentes, guiando-nos de volta ao caminho da justiça sempre que nos desviamos. Antes da presença do Espírito Santo em nossas vidas, o pecado podia parecer atraente e até prazeroso. Mas com sua atuação, surge um desconforto, uma tristeza piedosa que nos leva ao arrependimento e à restauração. A mudança em nossa resposta ao pecado é uma evidência clara da obra transformadora do Espírito Santo em nossos corações, um sinal de que não somos mais os mesmos. Agora, quando você peca, surge uma sensação de culpa, uma tristeza divina que o afeta de maneira diferente. A convivência com o pecado torna-se uma luta, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o Espírito Santo convence. Essa mudança interna é um indicativo claro de que você não encontra mais prazer no pecado como antes, uma transformação profunda operada pela presença do Espírito Santo em sua vida. A direção dos assuntos da igreja é outra área crucial da atuação do Espírito Santo. Em Atos 13, versículo 2, durante um momento de oração e jejum, o Espírito Santo orientou claramente a separação de Barnabé e Saulo para a obra a que ele os havia chamado. Este cenário mencionado ilustra como o Espírito Santo move-se ativamente dentro da igreja, confirmando chamados e direcionando ministérios. Ele não apenas governa os assuntos da igreja, mas também assegura e confirma a vocação dos indivíduos dentro da comunidade eclesiástica. Além disso, em Romanos 8, verso 26, o Espírito Santo é descrito como nosso ajudador e intercessor. Ele auxilia em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, preenchendo as lacunas de nossa incapacidade de orar conforme o necessário. Muitas vezes, não sabemos como orar apropriadamente, mas o Espírito Santo nos orienta a compreendermos o que o Senhor deseja e espera de cada um de nós e nos ajuda a alinhar nossas orações à vontade de Deus. Esta assistência na oração não é apenas um suporte, e uma orientação profunda que transforma nossa maneira de comunicar-nos com Deus, assegurando que nossos pedidos e agradecimentos estejam em harmonia com seu propósito eterno para nossas vidas. Orar sem a orientação do Espírito Santo pode nos levar a pedidos desalinhados com a vontade de Deus. Contudo, com o auxílio do Espírito, somos não apenas fortalecidos em nossa comunhão, mas também guiados em nossas orações, onde podemos dessa forma compreender o que o Senhor deseja e espera de cada um de nós. Além de nos ajudar na oração, o Espírito Santo é uma fonte de inspiração divina. 2 Pedro, versículo 21 nos diz: Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Como poderia Enoque, da 7ª geração a partir de Adão, profetizar sobre a segunda vinda de Cristo sem essa inspiração celestial? Cada palavra da Bíblia é fruto da inspiração do Espírito Santo, que soprou sobre homens de diversas gerações, permitindo-lhes captar e transmitir os pensamentos divinos conforme a revelação recebida. E mais, em 1 Pedro, versículo 2, encontramos que o processo de santificação é obra do Espírito Santo,
que, conforme o conhecimento prévio de Deus Pai, nos conduz à obediência e à purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Este trabalho contínuo do Espírito em nossas vidas nos torna progressivamente mais santos, mais alinhados com Jesus Cristo a cada dia. Essas operações, como auxílio através da oração, inspiração das Escrituras e santificação dos cristãos, sublinham uma verdade fundamental. Tais atos não poderiam ser efetuados por uma força impessoal, um poder, uma influência ou um mero atributo divino. Somente uma pessoa, com vontade, intelecto e emoções, pode engajar-se tão profundamente nos assuntos humanos e espirituais. Portanto, o Espírito Santo, em sua essência, é essa pessoa divina, fazendo parte da Trindade, trabalhando incansavelmente em nosso meio e em nossos corações. O Espírito Santo é, de fato, uma pessoa. Embora invisível, ele se manifesta de diversas formas, e suas características são intrinsecamente pessoais. Ele não é uma abstração ou uma mera influência. Ele pensa, sente, decide e age de maneira que somente uma pessoa pode fazer. O Espírito Santo foi enviado para nos auxiliar em nossa jornada de fé, atuando como consolador, guia, mestre e intercessor. Desconsiderar o ministério do Espírito Santo é negligenciar a própria fonte de nosso consolo e consolação como cristãos. Ele está intimamente envolvido em cada aspecto de nossa vida espiritual, oferecendo-nos direção, sabedoria e força. A presença do Espírito Santo em nossa vida não é apenas uma doutrina a ser aceita, mas uma realidade a ser vivida. Ele é o agente ativo da santificação, transformando-nos à imagem de Cristo e capacitando-nos a viver de acordo com os propósitos divinos. Portanto, valorizar e buscar uma relação profunda com o Espírito Santo é essencial para qualquer pessoa que deseja crescer em fé e experimentar a plenitude da vida cristã. O Espírito Santo é Deus e deseja fazer morada em cada um de nós. Quem sabe você que me escuta tem andado por uma vida de inúmeros pecados, sejam eles vícios, atitudes ou até mesmo palavras. Se você entendeu sobre quem é o Espírito Santo e está arrependido por conta da vida que tem levado e deseja agora mesmo reconhecer Jesus como seu único Senhor e seu Salvador, eu convido você a fechar os seus olhos por alguns breves segundos e fazer a seguinte oração junto comigo. Querido Espírito Santo, quero lhe pedir perdão por todos os pecados que tenho cometido contra o Senhor. Faz morada dentro de mim, pois o Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Salva a minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração junto comigo, escreva nos comentários: eu aceito Jesus, pois eu vou orar por você. Nos ajude a anunciar a mensagem prática do Evangelho. Inscreva-se no nosso canal. Curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe nos comentários sua opinião e sugestão para novos vídeos. Que Jesus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.